Assim está escrito, 2 Crônica, capítulo 32, antes vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Meu Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra agora vai ser pregada, explanada, mencionada, por isso eu me coloco à Tua disposição, ó bendito. Continue me usando, meu Senhor, com poder, graça, unção e autoridade. Eu me entrego a Ti nesse momento mais uma vez. Te peço para o Senhor perdoar todos os meus pecados, falhas e iniquidades, e de uma forma plena e absoluta que o Senhor possa trazer a sua mensagem para os nossos corações, mesmo que vá de encontro àquilo que nós almejamos. Que a Tua palavra possa, Senhor, perpetuar sobre as nossas vidas e nos dar um direcionamento, ainda que novo, ainda que contrário ao que pensamos, mas que possamos atingir os Teus objetivos. Por isso, exorta, ensina e edifica. Fala conosco aquilo que precisamos ouvir e não o que queremos. Assim oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 2 Crônica 32, assim está escrito: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tampou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo da cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade. E falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear-nos nossa guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Amém. Nós temos pregado aqui, hoje é o 6º dia da campanha, você vai dar a volta por cima e nós já estamos dando, amém? Nós temos pregado aqui a história sobre o rei Ezequias. E parece que o que o pastor Rodrigo falou aqui agora, mencionando as palavras, as escrituras santas, parece um pouco antagônico ao que foi dito no passado. E eu queria justamente chegar nesse ponto, porque ao abordar a história de Ezequias, percebemos que ele era filho de um pai chamado Acaz, e esse Acaz foi um péssimo exemplo para Israel. E quando ele morre, Ezequias assume. Ezequias, tendo em vista o mau exemplo do pai, teve que conquistar a confiança do povo, e a cidade estava em guerra com o rei Senaqueribe. Então ele vai fazer um concerto, ele vai fazer uma aliança, ele vai ordenar a purificação do templo, ele vai restabelecer os cultos, ele vai comemorar o Pêssach, que é a Páscoa, e depois ele vai convidar todas as tribos a retornarem para a adoração no templo. E é sobre isso que eu quero falar, porque o último ponto é esse: convidar todas as tribos para retornar à adoração do templo. Quem estava aqui nos outros cultos vai entender com mais afinco a mensagem. Então Ezequias, ele está cuidando da casa de Deus, enquanto a tribo norte está preocupada com a guerra, mas a tribo sul está com Ezequias. Só que ele vai celebrar uma festa dentro do templo, porque ele reabre o templo, ele traz os sacerdotes para o templo, né? Ele faz aquela festa, é tempo de Páscoa, é tempo de festa mesmo em tempo de guerra, porque quem está na casa do Senhor vive festa, apesar de guerra fora da casa. Glória a Deus. Então, ele, o que ele vai fazer? Ele, vendo tudo isso acontecer, né? Ele está adorando e cultuando a Deus, né? E o inimigo está lá fora tentando agir. Só que no livro de Crônicas, 2 Crônicas 32, vai dizer assim: vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho. Ele teve conselho.
Agora, é isso que eu quero trazer para mim e para você. O conselho é muito importante quando ele parte de um líder sério, quando ele parte de um líder compromissado, quando ele parte de um líder que coloca Deus em primeiro lugar. E isso é muito importante, porque estava Ezequias no templo e a Bíblia vai dizer que Deus vai guerrear por ele. Mas só que Ezequias não deixou de ter conselho com os sábios e eruditos da época. Ele não deixou de se preparar para o combate, até porque ele não sabia que Deus ia guerrear aquela guerra por ele. E eu acredito que até mesmo ele sabendo que Deus iria guerrear aquela guerra por ele iria fazer o que era de competência humana. Será que você já consegue entender a primeira? O que cabe a você fazer, faça. Não espere os outros fazerem nem os céus realizarem. Porque Deus faz aquilo que ele diz que não podemos fazer, ou seja, impossíveis. Então o rei Ezequias, ele depois de comemorar a Páscoa, fazer aquela festa, abrir o templo, deixar tudo bonitinho, cuidar da casa do Senhor, né? Talvez aquela pessoa meio bitolada, ela pode pensar assim, já que Ezequias só está indo na igreja, só está fazendo as coisas de Deus, Deus vai ter que guerrear esse negócio aí comigo, não vai fazer nada. Negativo. Ezequias fez o que era da competência dele. A Bíblia vai dizer que Senaqueribe, ele, depois dele perceber tudo isso, o que é isso que ele percebeu? A fidelidade de Ezequias. Glória a Deus. Você acha que o inimigo não está percebendo a tua fidelidade? Você está aqui ouvindo a palavra? Aleluia. Você acha que o inimigo está satisfeito com isso? Senaqueribe era o maior rival de Jerusalém. E ele percebe a tua fidelidade, ele fala, que fidelidade é essa, esse Deus? Então é agora que eu vou atacar você, na área que você é mais fraco. Porque o inimigo sempre ataca na área mais fraca, ele nunca ataca na área mais forte, porque ele sabe que é propício a perder. Então cada área fraca da tua vida, você fica mais atento, porque é lá que ele vai atacar. De repente é no teu relacionamento, na sua mente. Qual área da tua vida que você sabe que é fraca? Então começa a fortalecer, porque é lá que o inimigo começa a atacar. Está entendendo já? Graças a Deus, eu também. A gente tem que cercar as áreas mais fracas e trabalhar nelas, porque as fortes já estão boas. Mas não devemos esquecer das áreas fortes também. Então, Senaqueribe claramente percebe a fidelidade e ele vai atacar. Senaqueribe imperava onde? Na Síria, mas ele queria Jerusalém. Entendeu? O que impera hoje aqui em Copacabana? Que espírito impera aqui hoje? Podemos falar de vários. Mas Deus quer que o Espírito Santo impere nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Para isso ele conta comigo e com você. Glória a Deus. Que espírito impera aqui? Prostituição, homossexualismo, drogas, adivinhações, verdade, falsos profetas e um montão de coisa. Parece? Então vamos lá. Ezequias, ele vai e fala, olha só, nós estamos no templo adorando, mas a Bíblia diz que sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus 1:3. Que é sustento é a palavra. Amém. Glória a Deus. Eu nunca vi profecia levar para o céu. Eu nunca vi. Mas a palavra, olha, porque a Bíblia diz, sem santidade ninguém verá a Deus. E Salmo 119:9 diz, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. João 17:17, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é verdade. Então, se quer salvação, começa a observar a palavra e segui-la. Glória a Deus. Não adianta só revelação e só profecia, que assim não chega no céu, não, meu amigo. Não sou contra, não. Mas não é por aí, não. Então, Ezequias, depois de ver tudo isso acontecer, você acha que ele vai ficar lá no templo só adorando? Não, ele vai à luta. Só que antes dele guerrear, ele vai chamar os príncipes, os conselheiros, os eruditos, os sábios, e vai ter uma reunião com eles ali. Fala assim, vamos debater ideias. Primeiro, princípio que ele demonstra aqui, humildade, saber que ele sozinho não ia resolver o problema. Eu sei que eu sozinho não consigo resolver o problema. É por isso que eu preciso de você para resolver o problema. Glória a Deus. É por isso que você precisa de alguém para resolver o problema. Será que você entende? Diga amém. Amém. Então ele demonstra aqui humildade. Eu vou reunir, mas com quem sabe. Eu vou unir com quem tem gabarito. Eu vou me unir com quem tem know-how. Eu vou unir com quem tem qualificação.
eu vou me unir com quem tem conhecimento. E depois dessa união, eu vou orar e Deus vai me dar uma instrução para poder combater esse inimigo que tenta invadir a cidade santa e vencer a nação de Israel. Povo santo escolhido pelo Eterno. Só que o que ele vai fazer? Depois disso tudo, né? Na verdade, antes disso tudo, Ezequias, quando está lá no templo celebrando a festa, será que ele ameaça invadir? Ele convida o povo a retornar para a adoração, porque ele ainda tem a misericórdia daquele povo lá do norte, que teve aqui no culto passado, vai lembrar aquele povo que se rebelou, né? Ele vai dizer, volta aí, ainda tem tempo, volta para a casa do pai, faz um concerto, faz uma aliança, porque agora o inimigo vai entrar. E alguns vão aceitar, outros não. Só que Senaqueribe já está entrando em Jerusalém, já está entrando. E ele entra para destruir, ele entra para guerrear, ele entra para acabar. Só que Ezequias, como tem essa conversa com os príncipes, né, ele vai receber um conselho. E ali naquele debate, naquela mesa santa ali, naquele lugar santo, sagrado ali, ele vai receber uma estratégia. Só que a Bíblia não vai revelar a fundo que estratégia é essa. Na verdade, não vai revelar quem deu a estratégia, mas revela qual é a estratégia. Talvez você tenha buscado há tempos, dias, meses ou há anos uma estratégia para tirar você do lugar onde você se encontra. Talvez você tenha pedido a Deus uma estratégia para poder sair dessa crise, dessa dor, dessa enfermidade, desse buraco que você mesmo cavou, entrou, ou que alguém te julgou. Talvez você esteja esperando a famosa revelação de como sair do problemão que você se encontra. E Ezequias, quando está reunido com os sábios, a estratégia vem. Ele fala, olha, agora a gente não tem muito tempo não. E alguém ali deve pensar, poxa, você fez tudo o que tinha que fazer. Você consertou toda a bagunça que seu pai fez. Você restabeleceu, você abriu e restabeleceu o culto. Você botou tudo na ordem, tudo no seu devido lugar. Que Deus é esse que você serve, que já está permitindo que o inimigo invada para poder te destruir? Quantas vezes a gente pensa assim? Estou indo na igreja, estou buscando, estou dizimando, estou ofertando, estou jejuando, estou me consagrando, estou orando, estou fazendo a obra e o inimigo está devastando. Sabe por que às vezes o inimigo fica devastando supostas áreas da nossa vida? Porque ele quer que algumas pessoas que estão ao seu redor voltem para o caminho dele. Foi exatamente o que aconteceu aqui no reinado de Ezequias. Às vezes a gente sofre pelos outros. Verdade. Mas isso tem uma explicação. Porque Deus, Ele permite que esta luta passe, que eles passem por essa luta por um período de 1 ano. Ezequias tinha feito tudo o que tinha que fazer, realizou tudo o que tinha que realizar, e Deus permitiu que o inimigo entrasse ali e começasse a destruir as coisas. Só que quando eles se reúnem, vem uma direção. Que direção é essa? Quer saber? Diga amém. Amém. Mais forte, amém. Amém. Sabe qual foi a direção que Deus deu para eles? Fala assim, seca as fontes de água. Corta a represa. Não deixa as águas virem, porque assim eles vão ficar com sede. Amém. E o interessante disso tudo é que Jesus disse que Ele é a fonte da água viva. E quem vier a Ele nunca mais terá sede, porque será saciado. E por eles não terem Jesus, vamos dizer assim, não tinham água. Está entendendo? Eles cortam água que alimentava o território onde eles já tinham invadido. Explica melhor, pastor, vou te explicar. Essa área que você vê que o inimigo já estava atuando, Deus está te dando uma estratégia para você cortar a atuação dele. Você recebe isso? Amém. Uma estratégia, é. Qual, pastor? É com você. Alguma coisa vai ser cortada, eliminada,
cessada e esse mal vai parar ali, não vai continuar mais. Glória a Deus. Entenda o que Deus está falando. Ele se reúne e fala: olha, nós temos uma boa estratégia. É claro que vai ter pessoas que vai falar assim: isso é coisa de doido, isso é coisa de maluco, e como é que a gente vai beber água? Só que será que essa pessoa que estava falando cuidava da parte da engenharia da cidade? Então não fica assustado se o conselho parecer um pouco estranho, que Deus falar para você fazer. Se você tem certeza que Deus falou, bem, eu tenho certeza, Deus falou, então você faz. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ah, eu tenho que fazer, então faz, acabou, confia. E os inimigos que estavam invadindo vão começar a lutar. Você vai achar que não tem guerra, vão começar a lutar. Só que uma hora, quem está se movimentando, igual eu estou falando aqui, estou ficando com sede. Quer água? Não, obrigado. Eu estou ficando com sede. Imagina quem está lutando numa guerra. Oxi, não tem água. Então a tendência do inimigo era morrer de... Sede. É o que acontece com quem não tem Jesus. Amém, mãe. Morre de sede. Verdade. Glória a Deus. Muito forte. E Ezequias vai cortar justamente a fonte de água deles. Amém. Ficar com sede. Eu vou profetizar agora na sua vida. Amém. Glória a Deus. Deus vai cortar a fonte que alimentava o inimigo na sua vida. Amém. Glória a Deus, Senhor. Recebo. Aquele sanguessuga ou aquela sanguessuga vai cortar. Porque você vai receber uma direção. Amém. Talvez já esteja até recebendo uma estratégia, algo que você nunca imaginava que fosse ouvir, vai vir talvez de alguém que você menos espera. Talvez num blog, num site, num WhatsApp, numa conversa. Ligação, né? Exatamente. Um telefonema, um e-mail. Alguém passa e fala. Quantas vezes já aconteceu comigo? Alguém passou, falou, captei um negócio. Já aconteceu isso comigo. E Ezequias, com base nessa reunião consensual, ele vai lá e manda: pode cortar a água. Mas isso não vai resolver o problema. E quem disse que a estratégia resolve o problema no ato? Não. O mal do ser humano é querer tudo para ontem, mas não trabalha para conquistar. Verdade. Então Ezequias, dado a ordem, mediante esta ordem, vai durar 1 ano de guerra. Imagina, claro que os soldados foram morrendo, né? 185 mil ainda estavam vivos. Imagina lutar com uma quantidade imensa dessa de soldados. Jesus. Só que Ezequias estava confiando no Senhor. E a Amém. palavra que ele Deus. vai dizer de ânimo para o povo é: esforçai-vos. Esforço. Emprego de energia acima da média, acima do normal, para obter um determinado resultado. Porque você não conquistou ainda, talvez falte mais esforço. Estou fraco ainda, não consigo. Usa mais força. Peraí, pastor, força não vai ser o suficiente não. Então esforça-te. Glória a Não Deus. foi o que Josué ouviu quando pensou que recebeu uma mamadeira do céu? Falou: não, você tem que se esforçar, rapaz, você é novo ainda, você é muito nova, dá para lutar ainda, se esforça, tem bom ânimo, porque você vai conseguir. E Ezequias, ele vai dizer claramente: ó, esforçai-vos e tem de bom ânimo. Novamente, o que Josué ouve, Ezequias já está dizendo para o povo. E ele vai dizer assim: não temais, nem vos espanteis. Por que você está com medo da guerra lá fora se você está protegido aqui dentro? Quem está protegida pela presença, pela unção do Todo-Poderoso, não precisa ter medo de ir para a guerra lá fora. E essa estratégia ela é tão forte, essa estratégia ela é tão magnífica, que o cerco dura 1 ano e Deus vai fazer algo milagroso. Ele vai dar suprimento e alimento para 2 anos. Mas nem todo mundo que estava dentro da casa e no mesmo exército estava na mesma visão. Está entendendo? Já entendeu? Sim, amém. E
E esses que não estão na mesma visão, o que acaba acontecendo com eles? Ficam para trás. Estavam reclamando e Deus está lá no céu. Está reclamando do que? Se você está com alimento para 2 anos, essa prova só vai durar 1 ano. Já recebeu? Amém. Há quanto tempo você está nessa prova? Não precisa responder não. Pensa, analise e medite. E Deus está garantindo aqui, olha, mesmo no meio desta prova, eu vou te sustentar pelo dobro da necessidade que você pensa não ter. Amém. Glória a Deus. Vou explicar de uma forma melhor. Pastor, minha prova são de 6 meses, então Deus vai te capacitar para 1 ano. O dobro. Glória a Deus. Entendeu? Não se desespere, tenha bom ânimo, não desista e não fique espantado, porque a multidão que está lá fora não poderia afetar a minoria que estava na presença de Deus. Aleluia. Você está entendendo? Amém. Glória a Deus. Era uma minoria que estava na presença de Deus, que tinha realizado peça, que tinha feito a festa, que tinha purificado o templo, que estava feito tudo que o rei tinha mandado. Mas a outra parte estava murmurando, estava reclamando. E pastor, por que 1 ano se Ezequias estava ali na disciplina do Senhor? Por que 1 ano? Por quê? Porque 1 ano foi o tempo determinado pelo Eterno para que o povo pudesse se arrepender. Amém, Jesus. Por que tanto tempo nesta prova? Vou te explicar, porque é o tempo que Deus está te dando para você mudar algumas coisas que ainda precisam ser mudadas. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Por que tanto tempo nesta prova, nessa desgraça, nessa luta, nessa crise, nessa enfermidade, nesse problema? Porque é o tempo que Deus me dá e dá a você que me ouve, para você mudar coisas que só você sabe que precisa mudar. Glória a Deus. O tempo foi necessário para que o povo pudesse fazer um concerto mais aprimorado. Respira fundo aí. O tempo é necessário para eu fazer um concerto mais aprimorado. O Glória a tempo é Deus. necessário para você fazer um concerto mais aprimorado. Isso funciona. Amém. Porque os que tinham que ficar, ficaram. E os que não conseguiram se consertar, infelizmente pereceram na batalha. Onde é que está isso, pastor? 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, e no livro de Isaías. É só você ler tudo que você vai entender. Nesses livros que eu mencionei aqui, que mencionamos aqui, é o livro que relata a história desse rei. E um rei, para estar relatado em tantos livros, é porque ele fez uma diferença descomunal. Amém? E esse Amém. conglomerado de informações me faz entender que a persistência e resiliência de Ezequias fez ele lograr isso naquilo que a mão humana não pode fazer. Glória a Deus. Porque mesmo ele estando, aleluia, eu já sinto mais forte a presença de Deus aqui, mesmo ele estando sofrendo perdas eminentes, Deus vai dar uma estratégia, olha só. Teve conselho com seus príncipes e os seus varões para que tapassem as fontes das águas que haviam fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim como o povo se ajuntou também, todas as fontes, como também os ribeiros que se estendiam pelo meio da terra, e disseram: por que viria um rei da Síria e achariam tantas águas? Eles ainda ficaram na dúvida. E ele fortificou, edificou todo o muro. Ezequias, ele vai ter uma direção ali, ele vai falar assim: olha, não basta só essa estratégia para resolver, a gente tem que se armar. Ele vai falar para os generais, falar assim: olha, prepara os escudos, prepara as espadas, treina o seu pessoal, porque a nossa parte nós vamos fazer. Mas ele não sabia que uma surpresa vinda do céu iria resolver tudo aquilo que ele achava que talvez não fosse conseguir realizar. Talvez aquilo que você pense que não tem mais solução, mesmo diante de tanto preparo e tanto esforço, vai ser a área onde Deus vai atuar por você. Amém. Glória a Deus. E pode ter certeza disso. Ezequias vai preparar os soldados. Ezequias vai mandar os generais preparar os militares, a tropa de elite. Ele vai fazer tudo que é competência humana. Porque Deus estava observando, e quando ele vai preparando isso tudo e o cerco vai apertando, as pessoas afastadas, magoadas, tristes, voltaram e foram se convertendo. E o tempo vai passando, mas o tempo tem dia e hora marcada. Essa dor tem dia e hora marcada. Essa dificuldade tem dia e hora marcada. Amém. Graças a Deus.
E nesse tempo, onde eles vão fazendo tudo aquilo que é possível, alguns entram em desesperos, outros confiam na palavra do rei Ezequias. Você é do tipo que confia na palavra do Senhor ou entra em desespero quando o caos aparece? Porque quem confia no Senhor não fica em depressão, não fica em desespero. Você pode até passar por esta fase, mas você não fica, entende o que eu falo? Amém. Diga amém. Estar e ficar é totalmente diferente. Verdade. Te explico. Amém. Ninguém é deputado pela vida toda, a pessoa está deputado por 4 anos. Ninguém é senador pela vida toda, a pessoa está senador por 8 anos. Estar e ser é totalmente diferente. Então você pode estar mal, mas Deus está falando, você vai ficar bem. Amém. Glória a Deus. Você pode estar passando pela prova, mas você vai superar essa prova. Amém, Senhor. É um estado. E Ezequias, vendo que alguns se desesperavam e outros confiavam, porque quem confia na palavra do rei, aleluia, fica em Glória a paz. Deus. A guerra está o pau quebrando solto lá fora, mas confia na palavra do rei. Quem confia na palavra do rei, diga amém. Amém. Eu confio na palavra do rei. Então a paz vem. Você já viu aquela pessoa que está passando por luta, por guerra, por dificuldade? É uma prova só a pessoa, mas tem paz. E a pessoa que mora lá na praia está quase jogando o prédio. Verdade. Entendeu? Essa é a diferença para quem serve Quem não e para serve. quem não serve. Amém. E eu já vou findar a palavra dizendo para você o seguinte: Ezequias, ele está passando por essa luta toda, mas ele estava esperando um milagre, porque no fundo, no meu entendimento, eu acredito que ele pensava consigo. Eu estou preparando todo mundo, eu estou usando as estratégias divinas, eu estou acatando os conselhos dos sábios, eu estou fazendo o que Deus me instrui, mas isso só um milagre. Amém. Talvez você esteja numa situação bem parecida com a de Ezequias, mas nem por isso você tem que deixar de fazer aquilo que é para você fazer. Eu preciso fazer aquilo que é competência minha. Eu preciso realizar coisas que Deus já designou para mim realizar. Eu preciso conquistar coisas que Deus falou, vai lá, Rodrigo, conquista. Tenta, já perdeu, mas tenta de novo. Ah, não, foi tenta mais. E eu vou tentando, você vai tentando, parece que o resultado não chega. Porque quanto mais tentativa, nós nos aproximamos do milagre. Amém. Quer que eu repita? Quanto mais tentativas, você fica mais próximo do milagre. Glória a Deus. Porque quanto mais você vai tentando, o inimigo vai vendo, olha, ele está reagindo. Porque qual é a função do inimigo? Aleluia. Glória a Deus. É te assustar para te deixar parado. É te coibir. É querer cercear o seu direito. Querer revogar o que é direito seu. É igual o cachorro que late, mas não morde. Mas isso não vai imperar na nossa vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tenta, porque você vai assustar o inimigo. Ele vai ver que você é resiliente. Resiliente é aquela pessoa Insistente. que insiste, que não para, que cai e levanta, que tropeça e continua tentando. Glória a Deus. O segredo não está na força com que você bate, o segredo está como você aguenta apanhar, mas continua tentando. E quanto mais você tenta, mais você se aproxima do milagre. Amém. E Ezequias talvez soubesse disso tudo. E as pessoas que estavam com ele talvez também estivessem na mesma visão. Eu acredito nisso. Mas Ezequias falava para eles: olha, mesmo em meio a tanta guerra, existe um segredo entre eu e Senaqueribe. Quer saber qual é? Senaqueribe confia no braço dele. Eu confio na mão do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe qual é essa diferença? Está na Bíblia que eu li. Senaqueribe confia na força dele. Eu confio no Senhor. Mas você está doido, Ezequias? Olha quantos tem lá fora e olha quantos estão com você. É muito pequeno, é como se fosse 10% contra 90%. Mas Ezequias tem problema não.
No versículo 8 ele vai dizer: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Você pode descansar nessa palavra que Deus está te dando? Glória a Deus. Confia no Amém. Senhor, Amém, não no Senhor. braço de carne. Glória a Não Deus. tenha medo do rosnado inimigo. Não tenha medo do barulho que tenta invadir a tua mente e tirar a tua paz. Confia no Senhor. Confia no Senhor, sabe por quê? Porque uma hora Deus vai chegar e vai fazer o que fez. Ele vai enviar. Ele vai ver que o tempo necessário para todas aquelas pessoas aprenderem a lição, porque isso tudo trazia consigo uma lição, que bênção nenhuma poderia ensinar, que manjar nenhum poderia dar, porque o crente aprende mais na prova do que na bênção. Verdade. Sabia Glória a disso? Deus. Aleluia, quem quer ouvir isso? Amém. Glória a O Deus. crente aprende mais na dificuldade do que na alegria. Verdade. E o que ele vai fazer? Olha, vai chegar uma hora que parece aquela hora que a gente não aguenta mais, que a gente quer chutar o balde, que a gente quer largar tudo. Já fomos ludibriados, enganados, muitas das vezes porque nós temos condições para isso acontecer. Aí o que acontece? Ezequias, ele é tão veemente na fé que Deus delimita o espaço geográfico e o tempo da prova acontecer. Não entendeu? Eu vou trazer para a gente. Esse tempo que você vive está delimitado. Tem início, meio e fim. E conforme essa palavra, ele está chegando no final. Glória a Deus. Senhor. Glória a Deus. Está chegando no final. Amém. Está chegando no final. Um ano. Um ano. E quando dá exatamente um ano, com alimento para 2 anos, ou seja, na prova não faltava comida, não faltava água, mas faltava água para os inimigos. Glória a Deus. Quando dá um ano, Deus fala: vem cá, anjo. Olha para cá. Vai lá e destrói todos. Deus vai chamar um anjo. Só um. E a gente tem medo do inimigo. E esse anjo destrói, sabe quantos? 185 Glória a Deus. mil pessoas. Muita gente. Glória a Deus. Você sabe fazer conta? Eu não sou muito bom de Não sei matemática. não. Então vamos tentar fazer uma conta. Ó, se um anjo mandado por Deus destrói 185 mil inimigos, está com medo de quê? Se a Bíblia diz que Deus manda anjos acampar ao nosso redor, no plural. Pois é, agora Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Não é mais, a gente não unge 5, hein? Se tiver 4 ao seu redor, multiplica aí 4 por 185 mil. Dá quanto? Se tiver 10 ao seu redor, tem mais de 1 milhão Glória a Deus. de inimigos caindo por terra. Um segundo. Vou derrubando. Agora o segredo disso tudo é usar as estratégias, fazer a sua parte, aleluia, confiar no Senhor, o nosso Rei, aplicar o que é competência nossa, porque nesta guerra, tem guerras que Deus fala: peraí, essa aí você fez tudo o que é possível, mas isso que não dá para você fazer, por você ter sido fiel, resistido e continuado e perseverado, isso eu vou resolver para você. Glória a Deus. Obrigado. Isso eu vou fazer por Minha você. vida, Senhor. Isso eu vou realizar por você. Precisando. E eu acredito que Deus está pegando um anjo lá agora. Amém. E está Glória a mandando Deus. aqui, ó, para derrubar esses inimigos na Glória sua a Deus, casa, Pai. na sua família, na sua mente, no seu coração, na tua vida, no hospital, nos cárceres, aonde for aqui em Copacabana, Davi, esse anjo está destruindo muitos inimigos em nome de Glória a Jesus. Deus. Na tua cidade está indo muitos anjos destruir, um anjo destruir muitos inimigos. Trabalho na minha vida. Um anjo destrói 185 mil, onde é que está isso? Quer saber? 2 Reis 19:35. 1 milhão. É por isso que os historiadores acreditam que um anjo tem a força de destruir 185 mil soldados preparados. 10 horas. Aprenda isso.
Você já aprendeu, né? Entenda o que eu estou te falando. Para que ter medo? Confiar no Senhor, cumprir a ordem do líder, realizar o que o líder falou, acabou. Agora, obedecer quem quer? Ninguém faz. São poucos. É. Porque os que não obedeceram a ordem do rei, uma boa parte deles se perderam e morreram. Mas teve uma boa parte também que retornaram no tempo de um ano de luta. Está entendendo por que um ano de luta? Amém. Porque quem você acha que vai perder, vai voltar para você e Deus vai falar, olha, vou restaurar essa vida. Vou restaurar essa família. Vou restaurar essa casa. Não deturpa, presta atenção. Tem pessoas que você acha já estavam na casa do Senhor, já serviram a Deus. E Deus está falando assim, eu delimitei um tempo. Porque eu ainda quero dar uma oportunidade para essa pessoa voltar. Amém. Glória a Deus. Eu acredito que essa pessoa vai voltar. Essas pessoas vão voltar para a casa do Senhor. Amém. Glória a Deus. E eu vou finalizar aqui dizendo para você, depois que Ezequias cumpre a risca, tudo o que Deus manda, Amém. o anjo destrói 185 mil, mas não destrói o rei Senaqueribe. Glória a Deus. Forte. E agora? Fica para hoje, semana que vem? Ano que vem. É muita coisa. Olha só, não, eu vou só dar uma prévia para você. Senaqueribe, ele não é destruído na minha coerência, sabe por quê? Porque Deus queria mostrar para ele o que acontece com quem se rebela contra o Todo-Poderoso, com quem aflige os ungidos, com quem ataca as escolhidas. Amém. Ele fez questão, olha, você vai ver primeiro destruição na tua vida, no teu legado, no teu exército, para depois sofrer o que eu designei a você. Não sei se eu falo essa. Aí Senaqueribe, ele vê tudo aquilo acontecer, aí aquela frase famosa, né? Ele pega a violinha dele e retorna para cima. Deve perder o pé, deve correr, né? Aí quando chega lá na Síria, os filhos dele vêm e ele está lá adorando os deuses dele, os deuses pagões dele. Aí os filhos deles vão lá e matam o pai. Misericórdia. Entendeu? Primeiro ele vê o que Deus faz. Apagado. Sofre uma derrota, uma vergonha. Depois, adorando os deuses pagões dele, é morto pela mão dos próprios filhos. Não desejo mal ao filho. Orar para ele. Pelo contrário, clama misericórdia. E a Bíblia diz claramente, quando o justo clama misericórdia, Deus não deixa de produzir a justiça. E aquilo às vezes que, uma linguagem bem vulgar, o inimigo arrota bem alto, pega o megafone e diz bem alto, às vezes é naquilo que Deus faz Ele mesmo perecer. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Não se preocupa com o que estão falando de você. Não se preocupa com o que estão fazendo com você. Glória a Deus. Não se preocupa meu com Pai. esses negócios, não, essa é coisa, não. Não se preocupa não. Deus está comigo. Sabe por quê? Será? Porque um anjo é capaz de destruir isso tudo. E essa pessoa ainda vai ver o que Deus vai fazer. Amém. Eu Vou falar melhor, essas pessoas vão ver o que Deus vai fazer. Amém. Porque Glória a Deus. infelizmente a Bíblia diz, ou felizmente, não sei, tudo que está na Bíblia é saudável. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. E existem bons e maus. E os maus não compete a nós julgarmos porque não temos toga para isso, mas Ele tem. E Ele julga juízes e desembargadores também. Amém. Amém. Pode ter certeza que quem fez injustiça com você vai ser julgado pelos juízes. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está Aleluia. tentando destruir a sua vida vai estar dando contas ao Todo-Poderoso. Pode ter certeza que Deus está pegando essas pessoas que fizeram tanto mal a você, que fizeram tanta desgraça em você, e ela vai ver você vencer, ela vai ver você superar, e se ela não se converter, elas vão morrer na mão, talvez, dos próprios filhos, deles ou delas. Porque, meu Deus, se o nosso Deus, eu sinto forte a presença dele aqui, o nosso Deus se chama Justiça, Yahvé, Justiça. Glória a Deus.
O nosso Deus, ele se chama justiça, e toda a covardia que fizeram, toda a injustiça que fizeram, todo o mal que tentaram contra você, ele está cuidando, não deseja o mal, não deseja a vingança. Ele está cuidando. E hoje ele está botando um ponto final nisso. E você vai dar a volta por cima disso que te colocava por baixo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fique de pé, por favor, vamos orar, pode encerrar. Eu vou orar por você que colocou seu nome na internet.